O Franciel, na eleição de 2026, o fato do PT, do governador Jerônimo Rodrigues, ter a máquina com Caetano trabalhando a seu favor, pesa positivamente para Jerônimo, né? Não, Caetano é o que no futebol a gente chama de puta velha, sabe? Aquele cara que sabe onde as cobras dormem e onde elas acordam. Né? Ele tem a manha, não é à toa que ele era o cara da articulação, né? Política do governo Política do Jerônimo governo. Rodrigues. Por conta disso, era o cara que segurava a onda, né? Porque ele é o famoso cara jeitoso, Muito. né? Vem pra lá, conversa. Se ele sentar aqui, ele come essa pizza toda, ele não come nada. E ele já esteve aqui. Né? Luiz Caetano. E vai estar lá. Então, assim, ele é favorito exatamente por conta disso. E teve também. hoje lá com o Luiz Inácio. Não, e ainda teve isso, né? Porque a eleição era duríssima. Ele trouxe Lula para Bahia. Luiz Inácio veio aqui. Perceba que Lula teve em apenas 5 cidades. E Camaçari foi uma delas. E as outras, detalhe, capitais. Ele foi em Natal, ele foi em Fortaleza. São Paulo, com bolos que já era esperado, porque São Paulo estava ali, é a terra dele e tal. E São Bernardo, que é onde ele vota, o domicílio eleitoral, que acabou perdendo. Ele não foi em lugar nenhum. Não foi, ele não. só abriu a exceção para Camaçari, ainda fez ligação quando sofreu o acidente para Caetano. Botou. Então, assim, porque esperava ganhar mesmo. É lógico. E esperava ganhar mesmo, e o governo do estado fez uma operação de guerra pro lado de cá. Exatamente. E Então, a eleição foi apertada, no primeiro e no segundo. Então você disse que assim, até fazer uma correção quando você disse assim, foi a primeira vez que Camaçari teve o segundo turno. Não, foi a segunda vez. Porque no primeiro turno já foi um segundo turno. Foi verdade. Foram 2 segundos turnos. Rapaz, e Caetano só. ganhou por 500 e poucos votos de diferença. No primeiro turno. No primeiro turno. E no segundo, mais de 3. 3 e pouco. 3 e pouco. 3 e pouco, Que no universo de 220 mil, 220 mil é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Menos de 2%. Menos de 2%. Você quer dizer que o eleitorado do União Brasil de ACM Neto em Camaçari não é de se desprezar. Não é de se desprezar. O problema é que quando você perde, você não tem a máquina. E aí é que é o problema. Aí, assim, porque uma coisa diferente, vamos supor, um acúmulo. Que é, por exemplo, um partido que vem crescendo, aí você vem crescendo até conquistar a eleição. Outra coisa é quando você está com o poder e perde o poder. Porque aí, meu amigo, os PCVs de gabinete vazam todos. Todo mundo cai fora. Todo mundo cai fora. Foi o exemplo que você deu na eleição de 2022. Quando o nego viu que o negócio de ACM Neto não estava mais gerando, todo mundo veio passando, ó. Veio nadando de volta. Aproveitando que vocês falaram de Lula, tem uma pergunta aqui de Carlos Santana. O que o Franciel acha dessas notícias que Lula não será candidato em 2026? Eu acho o seguinte, não há hoje hipótese de Lula não. Concordo. Mesmo porque eu acho que o PT não tem outro nome que não seja Lula. Não há hipótese. Hoje não há hipótese. É óbvio que ele, eu acho, do ponto de vista pessoal, nisso eu digo sem nenhuma dúvida, ele não queria ser candidato. Por que eu vou dizer isso? Por mais que a pessoa que vive na política quer ter o poder, é bom a gente lembrar que ele estava para se casar e vir morar aqui, ó. Em Lauro. Em Lauro de Freitas, Vila do Atlântico. Já tinha arrumado até a casa. Já tinha arrumado tudo. Por que ele veio? Porque, na verdade, independente das discordâncias que eu tenho em relação a Lula, eu tenho muitas, ele tem um compromisso, né, efetivo com esse processo, digamos, de fortalecimento da democracia brasileira, sempre teve, porque ele é um respeitador até demais das regras, é um cara que quisesse enojar o Baba, ele não teria sido preso, ele aceitou todas Isso é verdade. É lógico. Tinha se mandado para uma embaixada fora do Brasil e lá estava até hoje. Saía de baixo, voltava só para ser candidato. O candidato ganhava e ficava de boa. E ficava de boa na Lagoa. Então, assim, ele é respeitador desse processo e ele tem também, por conta da vivência, da história dele de vida, um projeto de ver as pessoas comendo. Eu acho que ele precisaria fazer diversas outras coisas, mas assim, são 2 projetos de vida dele. É esse daí e esse outro projeto. Quando ele viu a questão que o encaminhamento da política brasileira ia para um radicalismo de extrema direita, ele aceitou o convite, não foi do partido dele, ele aceitou o convite
de parcelas de dono do dinheiro que viram que depois de 4 anos não ia se sustentar. Não é à toa que ele vai e faz aliança com a Alckmin e aceita a Alckmin de vice. Né? Ele está ali fazendo uma aliança, não é com a Alckmin, porque a Alckmin não tinha mais voto, a Alckmin estava fazendo acupuntura no interior lá. E apresentando quadro em programa de televisão, você lembra? Eu lembro, sim, exatamente. Doutor Alckmin, doutor Geraldo. Doutor Geraldo. Então é isso. A Alckmin entra ali como representante dessa parcela do PIB. E dessa parcela do PIB que não aceitava mais o extremismo de Bolsonaro. Para dar uma Então, acalmada na Faria então, Lima também. Exatamente. Então aí Lula entra nesse processo. E agora vai abandonar a luta, não é por conta dele não, porque tá cansado, o cara tá caindo no banheiro quando tá fazendo um. É porque a idade é... A idade é uma mesma indignidade, né, Franciel? Rapaz, eu vou dizer pra você. A idade é uma bosta. Eu vou dizer pra você, Matheus, olha, muita gente não sabe. Mas, tá vendo assim hoje, eu tô todo acabado. Mas a coisa de 30 anos, há 30 anos, há 25 anos, eu tinha 1,96 m, forte, capoeirista. Eu tinha um olho esverdeado. Hoje eu tô essa lástima, mano. Era. Hoje eu tô essa lástima, mano, porque a idade é uma coisa... E era um atleta de alcova. Oxe, é lá ele. Já que sábado é dia de finados. Mas escute a história, viu, Lucas? Mas ainda Então, funciona, viu? respondendo pra Carlos Santana, né? Carlos Santana. Então, respondendo pra Carlos Santana. Carlos Santana. eu Será acho o guitarrista? deve ser primo carnal parte de padrasto. É lá do Garcia, ele, né? Do Garcia. Manda aí, Carlos Santana. De onde Você é do Você é Garcia, Carlos Santana. Acho que é do Garcia ou tinha outro do Garcia. Não, mas aí, Carlos Santana, é o seguinte. Eu acho que balões de ensaios vão gerar. Eu creio que, pessoalmente, Lula preferia, né, ir curtir, ir lá pra praia lá de São Tomé de Paripe, pra Vila do Ficar Alcântara e beijando tal. o Janja, É. tomando cachaça com Jacques Ele Wagner. acabou, ele queria isso, mas assim, eu acho que ele não vai poder não ser candidato diante das circunstâncias. Porque aí você... E também tem uma coisa, viu, Franciel? Desculpa lhe interromper de novo. Hoje saiu mais uma do desemprego e o desemprego caiu mais. É a segunda série mais baixa dos últimos tempos. E aí eu tenho uma discordância, Matheus, sabe por quê? Ah, Porque toda vez, de toda mão agora, é o governo dizendo que o desemprego caiu. Aí você vai olhar aqui no InOfCast, tá uma multidão de gente. Como é que o desemprego caiu e esses desocupados estão aqui? Aí eu não consigo entender. Então esse número eu não consigo bater, não. É verdade. É que a economia com aquele menino Andrade que o povo dizia que ia ficar atolado. Tá funcionando. Então, voltando à história de Lula, eu acho que ele não vai poder não ser candidato, até porque é o seguinte, por conta da aliança que é muito fragilizada. Então, assim, o único que é o polo atrator, digamos assim, é ele. Porque qualquer outro candidato, o cara diz, ih, não tem perspectiva de vitória não, vou sair de baixo, vou sair de baixo, vou sair de baixo. O único que é capaz de derrotar o bolsonarismo é Lula. O único, e aí você... E derrotou, né? Derrotou sem estar no poder. Exatamente. Enfrentando uma máquina, que é o seguinte, o que a Polícia Rodoviária Federal fez? Rapaz, aquilo é um escárnio. O que as prefeituras do interior fez, né? Tendo E perseguido. dinheiro, Franciel. Dinheiro pra caramba. Igrejas evangélicas, em sua maioria. Auxílio pra taxista. Sila Malafaia gritando mais que tudo. Tudo. Aí você ainda tendo toda essa história patronal, a história do aparelho estatal, e tudo isso, tentar com a máquina, ele venceu a máquina. Então imagine ele com a máquina depois de 4 anos.